Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando a cada dia mais. Esse versículo está lá em Éfeso, capítulo 3, capítulo 1, do versículo 3 até o 5, 6. Lê aí. É o que Deus já fez por você. Meus amados irmãos, eu estava postando uma série de mensagens sobre dízimo. Mas hoje eu vou interromper a mensagem sobre dízimo. O último dia eu não pude postar as mensagens, porque eu saí para os fretes, tenho que trabalhar, tenho que ganhar o meu dinheiro para me manter. E hoje, pela ocasião do dia 2 de novembro de 2023, aonde o calendário humano, terreno, se fala tido um feriado em comemoração aos mortos. Então, existe uma tradição na humanidade de hoje ir fazer uma reverência aos mortos. Quem tem seus entes queridos que já morreram, hoje eles vão ao cemitério, vão fazer as suas homenagens, vão fazer as suas rezas, suas orações aos mortos. Morto, fazendo comemoração a outro morto. Irmão, nós devemos ter comunhão com os vivos. Tá certo? Hoje, dia de finado, irmão, vamos aqui fazer uma oração e pedir a direção de Deus que Ele venha falar aqui aquilo que Deus quer falar para o seu povo e não aquilo que o povo dele quer ouvir. Porque nós queremos ouvir coisa boa, nós queremos ouvir aquilo que sacia o nosso ego. Mas nós vamos pedir para que Deus tome a direção daquilo que eu vou ler aqui e que Ele venha falar na nossa boca, porque a palavra diz que não se preocupe em falar, porque Ele bota as palavras na boca da gente. Então, vamos aqui fazer uma oração para que Ele, o Espírito Santo dele que habita na gente, venha testificar com o que está aqui na palavra de Deus, que é Ele mesmo falando com nós. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai, estamos aqui diante da tua igreja, diante dos teus filhos, que vão ouvir a tua palavra. Pai querido e eterno, usa a minha boca, Pai, porque eu vou usar a tua palavra. E em nome de Deus, nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, muitas pessoas, uma hora dessa, estão aí fazendo suas rezas, suas orações, seus cultos aos mortos. E a gente vamos aqui, irmão, falar sobre isso. Porque lá em 1 de Coríntios, no capítulo 15, ele fala: e aqueles que rezam pelos mortos? Irmão, tem gente que reza por quem já morreu, para que Deus venha botar ele num bom lugar. Ó, irmão, quem já morreu não tem mais nenhum contato com nós aqui. A Bíblia está escrito, lá em Hebreu, que ao homem foi dado o direito de viver, nascer e morrer. Após a morte, vem-se o juízo. Então, irmão, morreu, já era. Morreu, acabou-se. Tá certo, meu irmão? Vai se seguir agora o juízo de Deus sobre a vida de quem morreu. Tá certo, meu amado?
minha amada irmã. Minha irmã, hoje eu vim trazer essa reflexão para que a gente venha entender o que é que Deus quer da nossa vida. Qual é o seu propósito? Por que é que você está aqui? Por que é que você está vivo? Tá certo? Abra aí a sua Bíblia, minha irmã, meu irmão. Você que vai acompanhar, que não é crente ainda. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz aqui, 1, 26. Aqui. Depois, Gênesis 1, 26. Depois, Deus disse, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, a semelhança e a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ó, irmão, Deus mandou que fizesse o homem a nossa imagem e semelhança. Ó, irmão, aqui a Bíblia está escrito que aqui manifestava o Espírito de Deus de duas formas corpóreas, Pai e Filho. Porque a palavra aqui está no plural. A nossa significa que não era só o Deus Pai, era o Deus Pai e o Filho, no mesmo Espírito, em duas manifestações diferentes. Então, como Deus, o Espírito dele pode se manifestar de duas formas corpóreas, Pai e Filho, significa que nós também, nunca foram ensinados a vocês dessa maneira, que nós, seres humanos também, tem duas formas corpóreas no nosso corpo. O Espírito se manifesta de duas formas. Um Espírito que vem da parte de Deus, que vem do alto, uma santidade, que é a semelhança de Deus, e uma carnal, que vem da terra, vem do homem, vem de Adão. Então, nós temos duas naturezas, uma espiritual e a outra carnal. Então, Deus aqui em Gênesis 1, 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, criou Deus o homem, o ser humano, e Deus deu poder a ele de dominar sobre todos os animais, sobre os répteis, sobre os que voam, sobre os que andam voando, sobre o que anda na terra, sobre o que está sobre a terra, sobre os que estão no mar, tudo. Deus fez que o homem dominasse. Então Deus disse a eles, Deus criou aqui o homem e a mulher. No 27 ele criou o homem e a mulher. No 28 diz aqui, Deus os abençoou e disse, multiplique-se, encha-se a terra e domine na terra. Dominem. Tenha poder sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam na terra. Então, Deus
fez os animais, tudo, peixe, mar na terra, sobre a terra, os que voam, os que não voam. Deus disse que ele dominasse sobre tudo. Então Deus fez o homem e fez a mulher. Irmão, o que é que Deus fez aqui? O homem e a mulher. O que é que Deus criou aqui? O homem e a mulher. Aqui em Gênesis 1, 25 ao 28, Deus criou o homem e a mulher e deu uma ordem a ele que ele dominasse sobre tudo. E então Deus faz homem e mulher. Aqui está o espírito do Pai e o espírito do Filho semelhante. E ele criou o homem e a mulher para ser o quê, irmão? A imagem dele. O que é a imagem de Deus, irmão? É o caráter de Deus. É a santidade de Deus. Esse é a imagem de Deus. A imagem de Deus é a justiça dele, é a verdade dele, é o caráter dele, é a bondade de Deus. Esse é o caráter de Deus. A imagem de Deus é essa, é a santidade. É a justiça, é a verdade. Então, o que é que Deus criou aqui, irmão? O espírito dos seres viventes, homem e fêmea. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego da vida, e ele tornou um ser vivo. Ó, irmão, aqui em Gênesis 2:7, Deus cria a matéria do homem. Deus cria a matéria do homem, o corpo físico, o espírito, o corpo espiritual. Deus criou em Gênesis 1, 26, 27 e 28, aonde ele criou e formou e ordenou que ele fizesse. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui em Gênesis 2:7, depois de Deus ter criado o espírito, Deus agora vem e cria o corpo físico. Para quê, irmão? O corpo físico? Para o espírito habitar nele. Vai confirmar que Deus criou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vai se confirmar também lá em Hebreu, capítulo 2, versículo 14, onde diz que os filhos participam de carne e de sangue, da mesma forma que Deus, que Jesus participou. Lá em Hebreu, capítulo 12, do versículo 6 em diante, você vai estudar, você vai ler. Lá para frente vai dizendo que Deus, ele é Pai do Espírito. Então, o pai da nossa carne, lá em Hebreu, está dizendo que nós reverenciávamos nossos pais segundo a carne. Mas o pai do Espírito não é o pai terreno. O pai terreno é o pai da nossa matéria. O Espírito é de Deus. O pai do Espírito é Deus. Tá certo, meus irmãos? Os irmãos estudem aí, verifiquem os textos para ver direitinho. Hoje nós vamos falar sobre os mortos. Aonde é que estão os mortos? Para onde vão e aonde estão? Então, em Gênesis aqui, está dizendo que Deus criou o homem do pó da terra.
Deus criou ele aqui do pó da terra. E Deus soprou na sua narina. E o homem tornou-se um ser vivente. Não é alma vivificante. Ele é um ser vivo. Um ser vivificante é uma outra coisa. Ser vivificante é aquele que vive eternamente. Só o espírito pode viver eternamente. Ou vive eternamente em comunhão com Cristo, ou vive eternamente em tormento, separado de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui no 7, Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem dali da terra. Então, em Gênesis aqui 2, quer ver? Não sei se é 16 ou 17. Deixa eu ver aqui. Olha, Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. 16. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore que está no jardim. Mas não coma da árvore que está, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está, porque no dia em que dela comer, dessa fruta certamente morrerá. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, que corresponda. Aí, irmão, aí aqui, Gênesis 2, do 15 ao 17, ao 18, Deus cria o homem, bota no jardim, bota para ele cultivar o jardim. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, porque é muito prolongado. E Deus bota ele ali no jardim. E aí, Deus viu que o homem estava só, e Deus decide fazer uma disjuntora para que esteja do lado do homem, para que seja sua ajudadora, sua companheira. Ó, irmão, isso aqui é muito profundo. Se eu fosse pregar nesse texto aqui, a comunhão, para que é que Deus criou a mulher? Para que viva do lado do homem, para que seja uma disjuntora, para que seja uma companheira, para que ajuda o homem, uma ajudadora. Isso, irmão, leva muitas horas de mensagem, mas eu vou fugir mais disso aqui. A intenção é falar sobre a vida e a morte, sobre para onde vai os vivos, para onde vai os mortos. Então Deus ali, irmão, quando chega em Gênesis 24, 2:24, essa é a razão pela qual o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher, e os dois se tornarão um só ser. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não sentiam vergonha. Não vou também entrar nesse mérito. Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse que a mulher deixaria o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, e os dois iam se unir, e agora aquelas duas carnes iam se tornar uma. O homem tem um pensamento, a mulher tem outro. Mas tinha que entrar em consenso os dois e trilhar um só pensamento. Então, junta-se o pensamento da mulher com o do homem. Faz um só, e ali todos dois têm que seguir num caminho só. Tanto a mulher tem que abrir mão de certas coisas, como o homem também tem que se abrir mão de certas coisas. Porque você, quando se une com a sua mulher,
vocês tornam uma só carne, um só pensamento, e agora os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades têm que estar em aliança com o da mulher e com o do homem. Então você, ser humano, tem que ter a compreensão e compreender e chegar no entendimento de vocês andarem unidos. De os dois pensamentos, uma parte do seu e uma parte do dele, tem que se unir, concordarem, e os dois pensamentos vão tornar um só. Para poder vocês, a gente, viver feliz ao lado daquela companheira, o qual a gente decide se unir a uma companheira, conviver com ela, respeitando ela, tratando-a bem ela, porque você, se é de Deus, você não vai tirar uma pessoa a qual você diz que ama da casa do pai dela, que trata ela com todo carinho, com todo respeito, com todo cuidado, zela dela, cuidou dela e vai entregar ela nas tuas mãos. Não é ético você maltratar a tua esposa. Possa ser que tenha alguém que maltrate, talvez por uma ignorância, por falta de compreensão, por falta de amor, usa pela arrogância, pela brutalidade, pelo machismo, né? Não se deve fazer isso, se deve tratar a mulher com carinho. Eu tenho no meu preceito, irmão, mulher a gente não se bate. Tem uns aí que dizem que se bate com rosa. Ó, irmão, mulher não se bate nem com a rosa. A mulher, a gente pega uma rosa e dá de presente a ela e faz, pode até passar nela assim, fazendo um carinho, mas não se pode. Não é do agrado de Deus que nós, seres humanos, viva se degradando um com o outro, ainda mais com a sua companheira. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui em Gênesis, Deus fez o homem, fez a mulher, e Deus o criou, e Deus mandou que eles se unissem, se juntassem, tivessem família, se multiplicassem na terra. Quando nós chegamos aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, diz aqui: vocês precisarão suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual vocês foram formados, pois vocês foi feito da terra, e a terra voltará. Ó, irmão, de onde Deus fez Adão? Do pó da terra. De onde ele veio? Da terra. Deus disse que ele ia suar, ia viver na terra, ia produzir o seu fruto, ele ia suar para produzir o seu alimento, o seu fruto, para que a terra desse o fruto para ele se manter. Do fruto da terra até ele retornar à terra. Ó, irmão, Deus aqui fez o homem para ele sobreviver dos outros? Não. Para ele ter benefício dos outros? Não. Para ele se granjear do trabalho dos outros? Não. É do seu próprio suor. Significa que eu não tenho direito de
sustentar-me do suor de ninguém. Eu que tenho que produzir o meu alimento. É do suor do meu trabalho que eu vou comer. Não é do suor dos outros. É do meu suor. Isso é todo o tempo que eu viver aqui na terra. Eu tenho que me alimentar do meu suor. Até o dia em que o meu corpo vai voltar à terra. Então, o meu corpo, irmão, ele vai voltar à terra. Ele não vai para o céu. Ele vai para a terra. O meu corpo veio da terra. O meu corpo, a minha matéria, vai para a terra. Né, irmão? Então, vamos ver aqui o que é que... Por quê, irmão? Porque Gênesis 2:7 é de onde o homem veio, do pó da terra. A mulher veio da costela de Adão. Mas Adão foi feito do pó da terra. Então, a mulher também é descendente de Adão. É da carne de Adão. É do corpo físico de Adão. Todos eles vão voltar à terra. Tá certo? Gênesis 2:7. Eclesiastes. Vamos aqui para Eclesiastes, irmão. Vamos ver o que é que diz Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 10. Vamos aí para Eclesiastes, irmão. 9, 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Aqui. Eclesiastes, aqui. 9, 10. Vamos ver o que é que diz aqui. Olha, eu vou ler do 7, só para os irmãos entenderem. Portanto, coma com prazer a sua comida. Beba o seu vinho alegremente, pois Deus se agrada das tuas obras. Olha, irmão, o povo de Israel naquele tempo tinha o costume de plantar vinha. E eles tiravam o vinho e bebiam o vinho. Então, Salomão aqui, escrevendo, diz que coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho alegremente, pois Deus se agrada das suas obras. Irmão, qual é a obra que você está fazendo aí para agradar a Deus? O que é que você faz no dia a dia que agrada a Deus? Olha, use sempre roupa de festa e unja a sua cabeça com óleo. Olha, irmão, quando está falando aqui, use sempre roupa de festa e unja a sua cabeça com óleo, era um costume judaico, que quando eles oravam, quando eles jejuavam, eles passavam óleo na cabeça, no rosto, para não ficar com aquela cara de tristeza, de fome, entendeu? E roupa de festa aqui, irmão, está se falando de roupa, de elegância, de uma roupa fina. Então está se falando de santidade, irmão. Se revista da roupa da santidade, da roupa de festa, roupa elegante, roupas brancas, roupas de justiça, de verdade, de sinceridade. Tá certo, meu irmão? Você vai para uma festa com a roupa suja, toda rasgada, toda fedendo. Então, irmão, aqui tem que, ali, a Bíblia tem muitas linguagens de figura, tem que a gente ler
e pedir que o Espírito Santo nos mostre os mistérios que estão por trás destas parábolas, segundo o Espírito Santo, em linha com a palavra. Tá certo, meu irmão? O 9 aqui, olha. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias de sua vida, sem sentido que Deus lhe deu. Sem sentido que Deus lhe deu, como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol, todos os seus dias, sem sentido, pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Ó, irmão, qual foi o sentido de Deus criar a mulher? Foi para você viver com ela. Ó, irmão, é para viver só um tempo? Não, é todos os dias da tua vida. Significa que você casou com uma mulher, só quem pode separar vocês é a morte. Porque o casamento não foi criado pelo homem. É uma instituição de Deus, que Deus criou e que Deus ordenou, e que nenhum homem venha a separar um casal que ele criou. Na prática, nós vemos isso, irmão? Os seres humanos, os homens e as mulheres não se separam por tudo, por qualquer coisa. Ela não bota na mente dela que Deus juntou ela com aquele homem falho, juntou o homem com aquela mulher falha, e que um tem que compreender o outro, um tem que viver ao lado do outro, suportando em tudo, irmão. É o que a gente vê por aí. Olha o dedinho que não. Fica aí a consciência daquele que tem o seu cônjuge e que não suporta e enraiza no coração um ódio dele, um desprezo, ao ponto de passar na frente de Deus e terminar com aquilo que Deus propôs para ele ou para ela. Tá certo, meu irmão? Fica aí uma reflexão para vocês pensarem. Se tem alguém que esteja com esses pensamentos de tomar uma decisão errada, olha, meu irmão, de acordo com a palavra de Deus. Olha, irmão, não faça isso. Tá ruim com ele, irmão? Chegue no entendimento. Se sente. Converse. Tenha um diálogo. Busque a orientação de Deus, irmão. Meu irmão, minha irmã, você que não é crente, você que não professa a palavra de Deus, busque a orientação de Deus, irmão. Ó, irmão, busque na palavra de Deus. Busque num homem de Deus uma orientação em linha com a palavra de Deus. Não faça nada precipitado, irmão, para amanhã ou depois você não vir se arrepender. Ó, irmão, vou lhe dizer uma coisa muito séria aqui. Uma separação, irmão, não deve acontecer nunca, mas acontece, certo? Não deveria acontecer nunca. Mas, ó, irmão, quando
você homem ou você mulher, toma uma decisão dessa, ó irmão, são anos e anos, são vida, são sentimento que você destrói dentro do outro. Tome muito cuidado, porque é uma consequência que você vai carregar pro resto da sua vida. Essas consequências, ela passa de geração a geração. Ó irmão, não brinque com o sentimento de ninguém. Se você passa na sua mente de um dia você se desfazer daquilo que Deus juntou, é melhor nem se juntar, irmão. Não se junte não, não se case não. Não brinque com o sentimento de ninguém. Tá certo, meus irmãos? Não brinque com o sentimento de ninguém. Por isso, tem muitas pessoas aí que matam uns aos outros. Porque alguém resolve brincar com seu sentimento. Ó, irmão, não estou aqui mandando ninguém matar ninguém. Deus não mandou ninguém matar ninguém. Mas o homem ou a mulher, movido de mágoa, de rancor, de ódio, de sentimento, mata o seu companheiro, mata a sua companheira. Não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Deixe que Deus toma de conta. E aquele que tiver culpado, ele vai punir, irmão, porque ele é justo. Tá certo, meus amados? Então, uma reflexão aí para você que está, talvez, numa situação dessa, preste a se separar. Ó, irmão, vão ler a Bíblia, se apegue com Deus, reconheça quem está errado, tenha um diálogo, converse, irmão. E quem estiver errado, irmão, mude. Reconheça que está errado. Mude. Irmão, tenha uma conversa com seu cônjuge. Pergunta a ele o que é que você faz que irrita ele. E você, companheiro e companheira, pergunta o seu companheiro o que é que você faz que desagrada a ele. Ou o que é que você faz que desagrada a ela. E cada um reconheça o seu erro e seja humilde e mude e viva uma nova vida. Irmão, a nova vida, a felicidade está dentro de você. Basta você alimentar ela. Se você não alimenta, e você alimenta o ódio, o rancor, o desprezo, a raiva, a falta de amor, que vai crescer dentro de você, irmão. É a natureza terrena que vai acabar com o seu casamento, com a instituição que Deus criou. Você está sendo contra Deus. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não, minha irmã. Tá certo, meus amados? Conselho em linha com a palavra. Conselho de Deus. Fique na vontade de Deus. E é melhor. Então, irmão, em Eclesiastes, capítulo, aqui eu li até o 9, né? Então, Deus criou o homem para viver ao lado de sua mulher. Para ele viver com ela a vida inteira. Ó. Viva com a mulher que você ama
todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol, todos os seus dias, sem sentido, pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Ó, irmão, casamento foi Deus que juntou, foi Ele que deu. Pelo seu trabalho árduo, você vai trabalhar, ela vai trabalhar, um vai ajudar um ao outro e vão viver em paz. É em concordância, irmão. É em concordância, em união, um com o outro. Todos os dias da tua vida. A vontade de Deus é que você fique viúvo. Você que tem o seu esposo, viva com ele até ele morrer. Você que tem a sua esposa, viva com ela até ela morrer. Cuide um do outro, velhinho, até o dia da sua morte. Até debaixo do sol. Todos os dias da tua vida que você viver aqui na terra, ó irmão, quando você se casar, resolver tirar uma mulher de dentro da casa do pai dela, viva com ela até a morte. Não é para nenhum se separar, mas não é isso que a gente vê na prática. Tem homem que decide deixar sua mulher, tem mulher que decide deixar o seu... mas o povo se separa, irmão. Não é a vontade de Deus, é do homem, é da mulher. Então, Deus vai julgar cada um que toma essa decisão. O julgamento é dele. Tá certo, meu irmão? Não brinque com o sentimento de ninguém. Não fira ninguém. Tá certo, irmão? Com esses tipos de atitude. Não faça isso. Não é bom. Não é bom. Mas o homem passa por cima de Deus, a mulher passa por cima de Deus e faz as suas vontades, os seus desejos carnais, e está na mão de Deus, né, irmão? Entregue na mão de Deus. Olha, você que se separa do seu cônjuge, que não é a vontade de Deus, faça nada não, irmão. Deixe ele ou ela viver em paz. Não perturbe ela. Não perturbe ele. Você decidiu fazer isso? Deixe em paz. Sabendo que quem toma essas decisões vai se ver com papai. Papai é o juiz. Tá certo, irmão? Não cabe eu e você fazer justiça com próprias mãos num momento de fúria, de raiva. Faça não, irmão. Deus não quer isso. Deixe em paz. Entregue nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz. Ele é justo. Então, irmão, Eclesiastes 10, faça assim, olha. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalho. Lá não há reconhecimento, nem sabedoria. Ó, irmão. Para debaixo da terra, para onde você vai. Lá não vai ter obra. Lá não vai ter trabalho. Lá não há reconhecimento,
nem sabedoria. O seu corpo, irmão, vai para a terra. Lá não tem obra. A terra vai comer o seu corpo físico. Lá não tem obra, lá não tem sabedoria e lá também não tem conhecimento. Você não leva nada para lá. Toda a sua obra é aqui, na terra, enquanto você vive. O túmulo onde você vai, olha, faça bem feito qualquer coisa que você tem de fazer. Depois da morte, olha. Faça qualquer coisa que você tem para fazer. Quando, irmão? Enquanto você está vivo. Tem alguma decisão para fazer? Tem alguma obra para fazer? Faça enquanto está vivo. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos. Olha, depois da morte, tem mais nada que fazer. Não tem plano, não tem conhecimento, não tem trabalho e não tem sabedoria. Após você morrer, você vai passar por um juízo, por um julgamento. E Deus é o juiz. Ele vai dar a sentença. A sentença é dele. Não é minha, não é sua. Não cabe a mim, não cabe a você. Cabe a ele. Ele é justo, ele é correto. Ele faz as coisas como lhe apraz. Tá certo, irmão? Isaías está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os seus pensamentos é mais baixo do que os meus. Os meus são mais altos. Então, o homem é para ser dirigido pela vontade de Deus e não pela nossa, porque a nossa não é boa. Está lá em Tiago, capítulo 3, do 12 em diante. Os pensamentos terrenos, diabólicos, inveja, facção, dissensão, divisão, dividir. Deus juntou, a pessoa divide. Divisão. Contenda, inveja, amargura, sentimento faccioso no coração, maldade, desprezo. Está tudo lá em Tiago. Mas tem também lá do 16, 17 em diante, vai dizer que a que vem do alto, primeiramente, ela é pura, sem mácula, sem defeito. Não tem esse sentimento. Entendeu, irmão? Ela é cheia de bons frutos. Pois nós vamos para lá, se der tempo. Chega lá. Se não der tempo de terminar hoje, nós falamos amanhã. Mas completa o resto da mensagem amanhã. Então, irmão, Eclesiastes 10 aqui está falando que para onde nós vamos, depois da morte, lá não tem trabalho, lá não tem conhecimento, lá não tem nada disso. Então, os mortos, a pessoa está vivo, aqui na terra, enquanto está vivo, faça o que tem para fazer. O que tem debaixo da terra, né? Então, aqui nós vamos lá para João, Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ver o que é que diz aqui o capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5 de João, que diz: tá aqui, olha. 5 é. Nisso, a mulher... Não, aqui é o 4.
Eu pensei que estava no 5, estava no 4. Me perdoe aí. Capítulo 5, versículo 28. Olha, vou ler aqui. João, capítulo 5, versículo 26. Ó, 26. Versículo 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo e concebeu ao Filho também ter vida em si mesmo, olha, quem é o dono da vida, irmão? É Deus. Quem é que manda em nós, irmão? É Deus. Através de quem, irmão? Através de seu Filho Jesus. Deus deu o poder de o Filho de Deus ter vida em nós. O Espírito mora em nós. Deus mesmo mora em nós. Então, nós é para obedecer a quê? A carne ou o Espírito? O Espírito. O Espírito que está dentro do homem é para controlar a sua carne. E ser guiado pelo Espírito e não pelos desejos carnais. Agora, cada um tem que abrir mão dos seus desejos carnais e ser guiado pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus. 27. O 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar porque ele é o Filho do homem. Ó, irmão, o que eu acabei de pregar aí. Irmão, o julgamento é de quem? É de Deus. Deus deu a quem? O direito ao Filho. De quem? De julgar. A quem, irmão? A quem está errado. O julgamento é de quem? É dele. Entregue nas mãos dele, irmão. Deixe nas mãos dele. Ó, irmão, qualquer decisão que você tomar de você querer tentar fazer justiça com a sua irmã, errado. Não faça. Fique no seu cantinho. Fique quietinho. Deixe nas mãos de Deus. Ó, irmão, Deus vai dar a justiça a cada um. Deus vai fazer justiça em cada um. Não tome decisões precipitadas. Entregue na mão de Deus. Siga, irmão, a orientação de Deus. Não faça nada que vem da tua carne. Porque o que vem da tua carne, irmão, vai levar você a lugares que você não desejaria ir. Tá certo, meu irmão? Não faça isso. Não faça isso. Então vamos para cá. 27. Deu-lhe autoridade para julgar deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus. Deus deu autoridade e poder para ele julgar, porque ele é o Filho, é o próprio Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Tá certo, meu irmão? Então, aqui é o juízo do próprio Deus. Deixe nas mãos dele, irmão. 28. Não se admire disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ó, irmão, vai haver um tempo em que os mortos, olha, não se admire disto, na verdade vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ó, irmão, quem é que ia ouvir a voz? O que estava nos túmulos. Aqueles que morreram. Ó, irmão, tem muita gente aí
que está vivo e está dentro de um túmulo e nem percebe. Está no túmulo de quê, irmão? Se o túmulo é lá onde a gente, quando morre, se enterra. É, irmão, é verdade. Ali é uma sepultura. Que quando a pessoa morre fisicamente, o corpo vai ser enterrado lá. Mas existe, irmão, um túmulo aí, espiritual, que as pessoas não veem. E que elas estão dentro dele. Qual é esse túmulo, irmão? É o pecado. É a injustiça. São as obras da carne, são os desejos carnais que levam você à morte, à separação de Deus. Uma vida que não obedece a Deus, que não tem comunhão com Ele, que não pertence a Ele, não toma as decisões do Espírito, não obedece ao Espírito, obedece à carne, faz os seus desejos, as suas vontades carnais, a injustiça. Então, esse é o túmulo que você não vê, mas o qual você anda nele, vive nele, pratica ele, deseja ele, vive nele e vai permanecer nele. Se não tiver uma orientação e você não abrir mão desses seus desejos carnais, dessas suas vontades pecaminosas, que está sendo contra Deus. Ó, irmão, se você for parar para pensar nas coisas de Deus, você vai ver o quanto profundo é as coisas espirituais de Deus. Você ser guiado pela vontade de Deus. Ó, irmão, é coisa maravilhosa. É bom demais. Agora, irmão, você andar pela carne, você convive com a pessoa um bocado de ano. E você, durante aqueles anos que você vai vivendo com aquela pessoa, você vai aí construindo. Eu vou se dizer aqui, vou dar aqui um exemplo de um edifício ou de uma árvore. Você vai regando esta árvore e ela vai crescendo dentro de você. E ali, irmão, essa árvore, ela representa duas coisas. Para a árvore crescer e vir dar fruto, você precisa aguar. E aí uma árvore, a gente sabe que ela tanto cresce para cima, como ela cresce para baixo. Para baixo, irmão, é as raízes que vão crescendo, que precisa de água, de nutriente, para poder ela crescer para cima e dar fruto. E ela vem dar fruto e vem lhe alimentar as pessoas. Então, o fruto que dá para cima simboliza o Espírito Santo, a vontade de Deus, a justiça. Já a raiz, irmão, está debaixo da terra. É a negridão, é a vontade da carne, é os desejos pecaminosos, é o que enraiza dentro de você, é o ódio, é o desprezo. Você olha para a pessoa, só vê defeito nela, só acusa, você não vê uma qualidade. Então, irmão, precisa ser orientado pelo Espírito Santo, para você olhar para o seu cônjuge, para você olhar para o seu semelhante diferente, e não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, né? Então, irmão, aqui a Bíblia vem falando, olha, 28. Não se admire disto, na verdade vem o tempo em que todos os mortos
em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ó, irmão, um dia você vai ressuscitar e você vai ouvir a voz de Deus. Ó, irmão, quem já morreu não tem mais o que fazer. Vai receber o juízo. Mas quem aí está vivo, mas está morto espiritualmente, ainda pode ouvir a voz de Deus, irmão. E sair do túmulo. Deixar as práticas do túmulo. Tá certo, meus irmãos? A mensagem já chegou em 1 hora. A gente tinha aqui que ver Eclesiastes 12:7. Eu vou mostrar só Eclesiastes 12:7 e amanhã ainda vai ter a continuidade do resto dessa mensagem, tá certo? Amanhã eu vou terminar de pregar o resto dessa mensagem aqui. Amanhã vai ter mais Eclesiastes 12:7. O que é que diz aqui? 12:7. Olha, Eclesiastes 12, eu vou ler o versículo 6, irmão. Para nós encerrar aqui o 6 e o 7. Olha, diz aqui, olha. Sim, lembre-se do seu Criador agora. Olha, lembre do seu Criador enquanto está vivo ainda, irmão. Depois que morrer, pode mais fazer mais nada, olha. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, enquanto você tem vida, enquanto você está vivo mesmo. Lembre-se do seu Criador. Ó, irmão, antes de tomar uma decisão, peça orientação a ele, irmão. Meu amado irmão, minha amada irmã. Antes de qualquer decisão, irmão, busque no Senhor uma orientação, irmão. Para você não carregar no seu sentimento, você viver culpado o resto da vida. Lembrando-se de cada um vai passar pelo julgamento. Vai estar diante do juiz. E o juiz tem uma sentença. E a própria Bíblia diz que cada um de nós vamos receber do Senhor, cada joelho vai se dobrar diante dele. E cada um desses vão receber do Senhor o que tiver feito, de bem ou de mal. E cada um vai ser julgado por ele conforme aquilo que você fez. Tá certo, meus irmãos? Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não. O negócio é pesado. Então, olha, antes que o fio da prata da vida, o fio da prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro que quebra, antes que o cântaro se quebre, junto à fonte e a roda se parta junto ao poço. Olha, irmão, está se falando de um cântaro, de algo que carrega a água. Então diz aqui que lembre do seu Criador antes de tomar qualquer decisão, antes de que o fio da prata da vida seja cortado. Ó, irmão, antes, lembre do seu Criador, antes de você cortar o fio da prata que dá vida, o Espírito Santo, irmão.
Irmão, obedeça o Espírito Santo. Não tome uma decisão carnal, irmão. Não tome uma decisão da tua carne. Toma a decisão do Espírito Santo, irmão. Porque em vez dela lhe matar, ela vai lhe dar vida. Olha, antes que o cântaro seja quebrado, seja arrebatado da tua mão, não deixe que seu vaso se quebre, irmão. Não deixe que ele caia, porque ele vai virar em caco. Olha, olha. Antes que a taça de ouro seja quebrada, olha, não deixe que a taça se quebre, irmão. A taça é de ouro. Ouro, irmão, é reluzente. Quanto mais fogo, mais brilhoso ele fica. Não deixe que ela caia no chão. Não deixe que ela se espedace. Porque se ela se espedaçar, você não tem onde botar o vinho. Olha. Antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se aparte junto ao poço. Ó, irmão, o cântaro que vai buscar água no poço. Não deixe que ele caia da tua mão, porque aí você não tem como carregar a água. A água aqui, irmão, fala-se da água da vida. Jesus disse, aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. A água aqui, irmão, simboliza, representando o Espírito Santo da tua vida. Não tire ele da tua vida, irmão. Preserve ele aí dentro da tua vida. Deixe ele agir por você, irmão. Haja pela vontade de Deus. Haja pelo Espírito Santo. Ó, irmão, e aqui fala da roda do carro. Porque o judeu tinha o costume de buscar água num carro de boi, numa roda. Se a roda se quebrar, o carro não tem como andar. Ó, irmão, se você não obedece o Espírito Santo, você não tem vida. Você está vivo aí, mas está morto, está em treva, obedece a carne, faz os desejos carnais, anda em pecado, não tem comunhão com Deus. Você pode até dizer que é de Deus, você diz. Mas você ama o seu próximo? Você tem amor por ele? Você tem amor pelo seu companheiro? Você tem amor a chegar ao ponto de suportar, nem que seja até uma traição? Você tem amor para suportar o seu cônjuge? Ainda que você descubra que ele lhe traiu, que ele lhe trocou por outro? Será que você tem amor para perdoar ele? Ou você finge que tem um amor? Não, eu perdoo ele, mas ele lá e eu cá. Ó, irmão. Ó, meu irmão. Isso aí é um sentimento faccioso, terreno, diabólico, animal. Não vem de Cristo. Não vem de Cristo. Como é que você odeia ao seu próprio companheiro que decidiu honrar você, construir uma família com você, ter uma família com você, e você chega a odiar ele, ou você chega a odiar ela, a ponto, irmão, de matar, de dar tiro, facada, enforcar. Meu Deus, Deus tenha compaixão, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de gente que age dessa maneira. Deus tenha compaixão. Não é bom não, viu, irmão? Não é bom não quem anda nesses caminhos, viu? Olha, antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus que o deu. Ó, irmão, não tome decisões precipitadas. Antes que o teu corpo volte à terra e o teu espírito volte a Deus de onde veio. Ó, irmão, teu espírito é de Deus. Um dia ele vai ter um encontro com Deus.
E o que Deus vai julgar é o teu espírito, não é a tua carne, é o teu espírito. E se teu espírito não andou no espírito, não vai morar com ele. Não mora, irmão. Não mora. Faça isso em vida. Aqui, ó. Antes que o pó volte à terra, de onde veio o teu espírito. Não. De onde veio o espírito. Volte a Deus que o deu. Ó, irmão. Antes que teu espírito volte a Deus e antes que o teu corpo volte à terra, tome a decisão de andar pelo espírito, irmão. Não ande pela carne. Porque andar pela carne, irmão, separação de Deus. E onde estão, irmão, as obras da carne? Amanhã a gente vai acompanhar esse resto lá em Salmo, lá em Gálatas, lá em Daniel. As obras da carne estão lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 em diante. Do 19 ao 21 são as obras da carne. Do 22 para frente são os frutos do Espírito. Quem anda nas obras da carne não herda o reino de Deus. Quem anda no Espírito, aí está lá os frutos do Espírito. Do 22 em diante. Então, irmão, seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pela vontade de Deus. Não ande pelos desejos carnais. Saia do sepulcro. Saia do túmulo espiritual que você vive. Vou aqui deixando a graça e a paz. Ó, irmão, se inscreva no canal. Dê um joinha. Dê um like. Ó, irmão, até aqui os irmãos entenderam que o que sobe para Deus não é a sua carne, é o seu espírito. Então, antes que seu espírito seja arrebatado, você não sabe o dia e nem sabe a hora, e antes que o seu corpo vá à terra, volte à terra de onde veio, o seu espírito veio de Deus, sua carne veio da terra. Então, antes que sua carne desça à sepultura e o teu espírito suba a Deus, ande no espírito, irmão. Faça a vontade do espírito, não faça a vontade da carne. Porque um dia você vai estar diante do juiz. E se você andou na carne, se você viveu na carne, você pode até almejar e querer ir para um lugar bom. Mas o juiz é justo. Você deseja. Porém, você teve tempo, o tempo que você viveu aqui na terra e você não quis. Tá certo, meu amado, minha amada? Deixa aí a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê um joinha. Ó, irmão, a palavra aqui é em linha. É dura? É. Mas tem que se pregar em linha com a palavra. Tem que se viver a palavra. Ó, irmão, eu já fiz muito erro na minha vida. Errei muito. Mas nunca é tarde, irmão, para a gente reconhecer o nosso erro. E a gente endireitar os nossos caminhos tortos que nós andamos. E procurar andar no caminho reto. Tá certo, irmão? Todos nós temos falha. Agora, andar no caminho reto é reconhecer que está errado e dar o braço a torcer e viver a vida de santidade. Agora, a carne, irmã, ela luta para que você não viva no espírito. Para que você viva no orgulho, na jactância, nas trevas, no erro, afastado de Deus.
Porque do mesmo jeito que Deus, o Espírito Santo dele, quer guiar você na santidade, na justiça, na verdade, na vontade de Deus, a sua carne, o seu inimigo, ele luta para que você não faça o querer e a vontade de Deus. Tá certo, meu irmão? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. A carne não se sujeita à lei de Deus. Ela não obedece à lei de Deus. Quem é que controla a sua carne? É o Espírito que está aí dentro de você. Ela é quem vai refrear os teus desejos carnais, as tuas vontades. E quem vai fazer o Espírito operar em você. Vou deixando a graça e a paz em nome de Jesus. Amém. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem. Amém.